Queridos irmãos e irmãs, como vos dizia no início da celebração, hoje é a abertura do Tríduo Pascal. Vamos vivenciar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário daquela época, a Santa Ceia, assim dizem os estudos e as pesquisas, que aconteceu numa sala e não havia mesa, bem provavelmente uma pedra, e os discípulos ali sentavam no chão para escutar o Senhor. O tempo passou e nós estamos aqui para celebrarmos o mesmo rito, a mesma riqueza com que os discípulos puderam experimentar e vivenciar da pessoa de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Hoje, quinta-feira santa, na celebração da última ceia, Jesus ele revelou o seu amor em plenitude. E qual é o significado desse amor em plenitude? Ele lavou os pés dos discípulos e repartiu com eles o pão. O amor, então, torna-se presente nas mãos que lava os pés e no pão que é repartido. Estamos diante de um Jesus que manifesta um gesto que já bem sabemos, e vale a pena não só lembrá-lo, resgatá-lo, e não perder a lucidez de que esse gesto nada mais é do que serviço. E ele o faz com profunda humildade. Serviço e humildade. Mas, sobretudo, é um gesto verdadeiro. Um gesto pleno de amor. Sabendo que Jesus chegava a hora de passar deste mundo ao Pai, depois de ter amado os seus, amou-os até o extremo. As mãos simbolizam ação, dinamismo, hoje numa linguagem atual, de uma agilidade emocional. Pelas mãos recebemos e doamos. E João afirma no Evangelho que Jesus é consciente de que o Pai entregou em suas mãos o verdadeiro amor. E antes de voltar ao Pai, precisa doar com suas próprias mãos este amor aos seus discípulos. Por que não dizer este amor a nós que aqui nos encontramos e podemos nos colocar na condição de discípulos? Sabendo que o Pai havia posto tudo em suas mãos, que tinha saído de Deus e voltava a Deus, se levanta da mesa, tira o manto e, tomando uma toalha, cinge-a. A seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que tinha cingido. Analisando o contexto histórico desta cena, constatamos que oferecer ao hóspede água para lavar os pés da poeira do caminho
era um gesto de cortesia muito comum. Normalmente, esse gesto era feito por um servo ou por um discípulo dedicado ao seu mestre. Hoje, Jesus, ele inverte os papéis e surpreende a todos. Imaginem só, o mestre torna-se servo. A lição de serviço, humildade e de amor é testemunhada. Em primeiro lugar, devemos sentir este amor pleno que nos é doado pelas próprias mãos de Jesus. Mãos que lavam, mãos que acaricia, mãos que enxuga com ternura os pés de cada um dos discípulos, de cada um de nós, como havia colocado. Hoje somos todos discípulos do Senhor. Em segundo lugar, a ação de Jesus quer ensinar aos discípulos e também a nós que é preciso fazer o mesmo. Se assim ele o faz com a consciência de que nós devemos nos apropriar-se do seu gesto. E assim ele o faz. Depois de lhes ter lavado os pés, pôs o manto, reclinou-se e disse: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. A atitude de serviço, humildade e expressão de amor, simbolizada no lava-pés, foi uma preparação para celebrar com mais dignidade aquilo que viria em seguida, a ceia. Conforme disse o próprio Jesus a Pedro: se não te lavar, não terás parte comigo. Celebrando a ceia com os seus amigos, Jesus, ao repartir o pão, entrega seu corpo aos discípulos. Trata-se de uma doação total, única. No pão está presente o amor em plenitude, como vos dizia no início dessa pequena mensagem. Este amor que se doa deve provocar em nós transformação. Agora, não é apenas uma transformação social, mas uma libertação daquilo que nos aprisioneia, do pecado. Resgate para uma vida nova. Amor de Jesus, que se doa em plenitude. Amor que alimenta e revigora a nossa vida. Amor que nos compromete com os irmãos e irmãs. Amor que nos faz ser fiéis à vontade do Pai. Jesus pede aos discípulos: fazei isto em memória de mim. E esse é o significado da celebração que hoje realizamos. Nós
estamos fazendo a memória daquilo que Jesus realizou com os seus discípulos. Não nos esqueçamos desse sentido que é essencial para a nossa compreensão nessa santa celebração do lava-pés e da ceia do Senhor. Jesus pede aos discípulos: fazer isto em memória de mim. Não é qualquer pedido. O pedido de Jesus aos discípulos estende-se também a todos nós. Portanto, hoje celebramos amor presente no pão que se reparte e nos comprometemos em vivê-lo plenamente. Deus, queridos irmãos e irmãs, nos faz hoje um convite a aprofundar concretamente o mistério da paixão de Cristo. Quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa com o máximo recolhimento, não como um simples espectador, curioso, apático, criando situações hipotéticas, jamais, mas sim como alguém que tenta compreender sua vocação cristã e se colocar a serviço do mundo e da igreja, e por que não dizer, da comunidade onde expressamos a nossa fé e vivemos a fraternidade. Jesus, ele aconselha todos que façam esse gesto entre si, ou seja, que sirvam uns aos outros, sejam irmãos no serviço, não na ambição de quem domina o outro, ou que pisoteia o outro. Isso é muito pobre demais, porque se entendemos que o amor de Jesus para conosco é um amor de plenitude, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos buscar, com os dons e talentos que Deus nos deu, um lugar, porque Deus vai nos preparar para esse lugar, e nós devemos servir cada vez mais o próximo, sem demagogia, palavras fortes, mas que convocam todos nós a servir dessa forma, com simplicidade, com a simplicidade de Jesus, que entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Se o nosso serviço for baseado no interesse, na vontade de estar acima do outro, entenda isso como uma pobreza espiritual e humana gigantesca, e não é o que Deus quer de nós, muito menos hoje o que Jesus pede de nós. Que sejamos irmãos no serviço, não na ambição de quem domina o outro e influencia o outro negativamente, mas numa dimensão de um serviço que é leve, que é feito de coração, que é alegre, que tem empatia, que é cordial, humilde
e discreto, mas não tímido, pois a timidez causa o que em nós? Medo. Esse medo paralisia, esse medo enfraquece todas as nossas ações positivas. Portanto, pensemos somente naquilo que o serviço pode causar a quem recebe e a você que doa, um ato pleno de amor, como o ato de servir. Assim podemos dizer, gente, que hoje se inicia uma crise pascal, e a gente vai vivenciar esses passos. Isto é, da luta entre a morte e a vida, já que a vida nunca foi absorvida pela morte, mas sim combatida por ela. A noite do sábado de glória é o canto da vitória, porém tingida pelo sangue, e hoje é o hino à luta, mas de quem vence, porque sua arma é o amor em plenitude do Deus Todo-Poderoso. E não se esqueçam dessa frase que exprime também esse amor, plenitude oferecido em doação. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.